Quais os tipos de perseguição cristã? E no Brasil, existe perseguição cristã? Me diga uma coisa, a Coreia do Norte é o país, hoje, na atualidade, é o país que mais persegue cristão no mundo? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Esse canal tem por objetivo trazer aqui algum subsídio para a Escola Bíblica Dominical, mais precisamente para as lições adultos da nossa CPAD. Nesse trimestre estamos estudando aí sobre um assunto maravilhoso, um assunto sobre missões, incentivando a igreja a se doar para missões. Estamos falando sobre missões transculturais, o que podemos fazer, as ações que a igreja pode estar realizando. E eu tenho certeza que na sua igreja está sendo também de grande valia. Se você é novo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, também curtir essa videoaula e também compartilhar com seus amigos, irmãos na igreja, os professores da sua congregação, para que chegue também ao maior número de pessoas e assim você vai estar ajudando o reino de Deus e também dando aquela ajuda para o canal. Também tem um sininho aí do lado, você clicando nesse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar te lembrando que acabou de chegar aí uma novidade. E dessa forma também você sempre vai estar sendo avisado quando tiver algum vídeo novo. E é isso. Também faço sempre aquele lembrete que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo os slides em PowerPoint, para caso você queira usar na sua igreja com um data show ou usando uma televisão, através de um notebook, você fique à vontade. São slides animados, onde você também tem a opção de editar. Se você quiser, não gostou lá de uma gravura, pode trocar. Esses slides não são aí bloqueados, você pode estar usando conforme o Espírito Santo colocar no teu coração. E é isso aí, como estava dizendo, estamos estudando nesse trimestre sobre missões até aos confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então estamos falando sobre missiologia. Tivemos aí uma lição onde falamos sobre os desafios da janela 10x40 e hoje essa lição podemos dizer que ela é um complemento da lição anterior. Falamos sobre o desafio desses lugares, os países onde estão situados ali, né, nesse setor onde aprendemos ali, nos paralelos 10x40 da linha do Equador. Ali estão alguns países mais difíceis de se evangelizar. E aí foi apelidada aí de janela 10x40. E aí concluímos que a janela 10x40 talvez hoje seja muito maior do que quando foi inventado esse nome. E como eu disse, tivemos aí, né, essa lição, o desafio da janela 10x40, e hoje é um complemento. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, que tem como tema missões e a igreja perseguida. Falamos os lugares aonde perseguem cristãos. E hoje vamos falar sobre a igreja perseguida e vamos falar um pouco dessas perseguições, que não é novidade, que não começou por agora, e é isso que vamos entender no decorrer da nossa lição. Texto áureo diz dessa forma: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aí, né, está falando que seguir a Cristo tem um sinônimo aí de perseguição. E vamos entender que perseguição não é somente aquilo de estar
correndo atrás de uma pessoa, né, e maltratando essa pessoa. Há vários tipos de perseguição. Verdade prática diz dessa forma: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então é com eles que nós aprendemos aí, e até mesmo para a nossa vida, porque às vezes hoje tem crente aí que quer desistir de Jesus simplesmente porque alguém não cumprimentou com a paz do Senhor, ou simplesmente porque foi decepcionado em algum ponto da sua vida e já quer abandonar a fé. Esses que estão sendo perseguidos, até mesmo através da morte, eles não abandonam, antes de morrer, eles não abandonam ao Senhor Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 6, versículo 8, 9, o 13 e o 14. E depois o capítulo 8 de Atos também, capítulo 8, versículo 1 ao 4. E vamos fazer essa leitura? É uma leitura pequena, vamos fazer um pouco rápido, né? Não vamos fazer essa leitura devagarzinho não, mas vamos fazer uma leitura rápida aqui para a gente poder se situar. Atos 6, versículo 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então temos duas situações aqui que vai ser falado aqui nessa lição. Primeiro, quando iniciou praticamente essa perseguição ali em Atos dos Apóstolos, e a dispersão dos cristãos através dessa perseguição desencadeada. Muito bem, então vamos para a nossa videoaula. Na introdução, o pastor Wagner Gabi, ele vai falar que a perseguição não é uma coisa que deixou de existir. Sempre existiu e hoje, em 2023, tem se levantado de uma forma assombrosa, né? E aqui, através de pesquisas nos sites de missões, o pastor Wagner Gabi, ele fala que mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. E vamos entender o porquê que isso não é noticiado, não é falado de forma nenhuma. Tá? E ele vai falar aqui que existe vários tipos de perseguição, que nós vamos falar um pouco mais à frente também. E nós vamos estar entendendo como que os cristãos eles lidaram com a perseguição, e isso um exemplo para a nossa vida, não só no campo missionário, mas também no nosso dia a dia, porque essa perseguição ela pode acontecer no lugar onde você está, onde você trabalha, né, onde você estuda, por aí vai. Então vamos para o tópico primeiro, que tem como tema: a igreja nasceu em um contexto de perseguição.
Então, quando a igreja ela é definitivamente inaugurada em Atos dos Apóstolos, é lógico, ali a Bíblia vai dizer logo em seguida que os cristãos estavam caindo na graça do povo. Mas a primeira perseguição ela vai se dar justamente pelos judeus, por aqueles que não queriam de forma nenhuma que a lei de Moisés ou os ensinos de Moisés fosse de alguma forma, quem sabe, né, mudados, como nós vamos ver aqui, que é uma palavra que eles dizem a respeito de Estevão. Mentindo, eles dizem que Estevão estava ali dizendo que Jesus mudaria a lei e destruiria o templo. E a mesma coisa usaram contra Jesus Cristo lá atrás, quando ele dizia que, quando ele falou sobre destruir o templo, estava falando do seu próprio corpo, mas eles levaram que seria o templo ali onde eles adoravam a Deus. Então, a igreja ela nasceu com esse contexto de perseguição. E isso não temos que ficar fazendo aqui, né, tapando o sol com a peneira, dizendo que isso nunca aqui na terra vai deixar de existir até a volta de Jesus. Vai existir, talvez até aumente muito mais. Mas é uma realidade que sempre existiu perseguição e sempre existirá até o reino perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto primeiro, diz assim, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. O que é mártir? O que significa isso? Mártir é alguém que é morto por uma causa. Mártir é morrer por uma causa. Nós temos aqui no Brasil um mártir da Inconfidência Mineira, né, que se chama Tiradentes. Ele é considerado um mártir porque ele morreu por aquele objetivo. No caso aqui, Estevão foi o primeiro que morreu pela causa do Evangelho e pregando a palavra de Deus. Morreu com a palavra de Deus na sua boca. Por isso ele é tido como o primeiro grande mártir da igreja. Depois vieram outros, e aí era só o início, né, dessa matança que teve dos cristãos por causa da pregação da palavra de Deus. E lendo esse texto sobre Estevão, hoje à tarde, né, eu estava lendo e eu busquei aqui sobre essa questão da perseguição. Pegando aqui a vida de Estevão, eu tenho pelo menos 5 lições que eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão da perseguição nesse episódio de Estevão. A primeira lição que eu aprendo em Atos capítulo 6, né, é que quando eu não tenho argumento, eu parto para a perseguição. A Bíblia vai dizer que no versículo 10, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, preste atenção, toda vez que as pessoas que estão discutindo com você, que eles não têm argumento e que eles não conseguem, de alguma forma, refutar o que você está dizendo, a tendência é essa pessoa partir para a perseguição. A perseguição muitas vezes é sair falando de você, desfazendo do que você está falando, inventando algumas coisas contra você. Então, preste atenção nisso. Toda vez que uma pessoa não tem argumento e ele está vendo que a pessoa está se sobressaindo naquilo que ele prega ou naquilo que ele está ensinando, a tendência é essa pessoa partir para a perseguição. A outra lição que eu aprendo com Estevão e essa perseguição que estava levantando contra ele é que geralmente a perseguição ela vem com mentira. Toda perseguição tem alguma mentira inserida nela.
A Bíblia vai dizer no versículo 11 que eles subornaram pessoas para falar contra Estevão. No versículo 11 fala que eles subornaram pessoas, deram dinheiro na mão dessas pessoas para inventar mentiras. E no versículo 13, novamente vai dizer que eles levantaram falsas testemunhas contra Estevão. Além de subornar, eles também levantaram falsas testemunhas contra Estevão. Então, geralmente, a perseguição ela vem acompanhada de mentiras. E a terceira lição que eu aprendo sobre essa perseguição aqui, sobre esse ocorrido entre Estevão e seus perseguidores, é que geralmente não se persegue quem não tem convicção. Aquele que não oferece nada, ele é deixado de lado. Mas preste atenção, só perseguiram Estevão. E a Bíblia vai dizer que Estevão ele tinha convicção daquilo que ele estava pregando. Se você pegar o texto, a pregação de Estevão, ele faz um resumo de quase todo o Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento e no final ele prega a Jesus Cristo como cumprimento do Antigo Testamento. E isso eles não suportaram. Então, quem não tem convicção não é perseguido. A quarta lição que eu aprendo sobre esse ocorrido é que quem é perseguido por Cristo não olha para o homem, olha para Deus. No momento em que eles estavam perseguindo, estavam inventando essas coisas contra Estevão, a Bíblia vai dizer que ele não estava olhando para aquelas pessoas, mas ele olhava para o céu e ele teve uma visão de Deus e Jesus Cristo que estava à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele estava em pé, como se se levantou para receber o servo de Deus. Então, quem é perseguido por Cristo, ele não olha para o homem, ele olha para Deus. E a última lição que eu vejo sobre esse fato aqui, que aconteceu entre Estevão e os seus perseguidores, é: quem é perseguido por Cristo, imita o seu mestre. Se você é perseguido por Jesus, você não deve imitar outras pessoas. Você deve imitar a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que a última palavra que Estevão fala é quase igual a que Jesus fala na cruz. Jesus ele ora, naquele momento ele ora para que Deus não cobrasse daquelas pessoas. E a mesma coisa Estevão vai falar na sua última palavra, ele vai pedir a Deus que não cobrasse daquelas pessoas esse pecado que eles estavam fazendo. Então a mesma coisa que aconteceu com Jesus, aconteceu com Estevão. Então quem é perseguido por Cristo, ele não imita os perseguidores, ele imita a Jesus Cristo. Fica aí com essas lições sobre Estevão e leve para a sua classe de aula, sobre essa questão da perseguição. Quem sabe vai estar ajudando alguém que está sendo perseguido, quem sabe na escola, quem sabe no lugar onde ele está trabalhando, e vai ser de muita ajuda para essa pessoa. Muito bem, então vamos para o ponto segundo, que tem como tema: a igreja foi dispersa, ou foi dispersada. Preste atenção, foi com a perseguição de Estevão é que a igreja ela começa agora a sair de Jerusalém e agora vai para Samaria, vai para toda a Judéia e vai, por fim, vai até os confins da terra. Então nós podemos dizer aqui que a perseguição iniciada lá com Estevão, ela foi uma alavanca para que os discípulos pudessem sair do seu marasmo, da sua quietude, pudesse sair, quem sabe assim, até mesmo dizer, é um modo de dizer, sair do seu conforto e sair para pregar a palavra de Deus e cumprir o que Jesus disse para eles,
que eles seriam testemunho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição, ela tem essa característica de fazer com que a pessoa saia do lugar e vá para outro, mas sempre aonde ele passar, ele vai passar dando frutos, né? Ponto terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. E aqui nós perguntamos, né, quais são os tipos de perseguição? Temos diversos tipos, mas nós podemos citar o que o pastor Wagner Gabi citou aqui. Ele falou sobre 3 tipos de perseguição: a perseguição religiosa, a perseguição política e a perseguição cultural. A perseguição religiosa é quando uma pessoa não quer, de forma nenhuma, que a religião dele seja ameaçada por uma nova pregação. E ele então parte para a agressão, parte para a perseguição. Preste atenção, eu pregar o evangelho, eu mostrar que a pessoa pode estar cometendo pecado, isto não é perseguição. Isso, na realidade, você está ajudando uma pessoa a enxergar na sua vida o que afasta aquela pessoa de Deus. Então isso não é perseguição. Mas muitas pessoas têm que crentes são perseguidores. Crentes não são perseguidores. Se tem um crente que é perseguidor, ele não nasceu de novo, né? Então, a primeira aqui é a perseguição religiosa. Segunda, nós temos a perseguição política. Nesse ponto aqui, temos países aí onde existem políticas contra as religiões ali, principalmente religiões cristãs, né? Então, a política também pode ser usada para perseguir cristãos. E em último lugar, é a perseguição cultural. Isso acontece aonde? Nos colégios, isso acontece nas faculdades, principalmente nas faculdades, onde estão se formando professores com uma mente para poder perseguir aquele. Muitos cristãos que entram numa faculdade, eles são perseguidos lá dentro. Conheço exemplo de pessoas que fizeram TCC, fizeram trabalhos para encerrar a sua faculdade, tiveram que fazer sozinha e não em grupos, porque as outras pessoas não queriam a presença de um evangélico ali no grupo delas. Tem vários testemunhos de pessoas que fizeram isso, e quem sabe você conhece alguém que já passou por isso. Leve para a sua sala de aula esses exemplos para mostrar que existe perseguição dentro das faculdades. E os professores ali dentro das faculdades estão ensinando, estão doutrinando pessoas para justamente perseguir aquelas pessoas que pregam o evangelho. Então, são esses tempos. E temos outras também, que infelizmente por causa do tempo não tem como a gente dizer. Mas existe perseguição sim, e existe perseguição no Brasil. É certo, não é aquela perseguição como nós estamos vendo em outros países. Mas existe uma perseguição velada contra os cristãos ou contra o evangelho, contra aqueles que vivem pregando a palavra de Deus ou vivem do evangelho. Muito bem, então vamos para o tópico segundo, que tem como tema a perseguição cristã na atualidade. Ponto 1. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, né? Então, o que a gente pode concluir aqui, que não é somente nos países muçulmanos que é um lugar perigoso de se viver. Hoje, novamente, alguns tempos atrás, muitos, principalmente os mais vividos, vão lembrar da cortina de ferro. E era na Rússia, onde a Rússia era o local onde mais se perseguia cristãos em todo o mundo. Temos vários livros, temos vários relatos, né? Tem aquele livro, né, de Richard Humbard, né, onde ele vai falar sobre a cortina de ferro, torturado. O livro é Torturado por Amor a Cristo, um livro muito bom que contava as atrocidades que aconteciam ali. E a cortina de ferro acabou. A cortina de ferro caiu por terra. Hoje a Rússia, inclusive, é aberta para receber pregadores da palavra de Deus, né? Não tem mais aquele regime tão forte como era
a União Soviética, né? Mas hoje, além dos países muçulmanos que perseguem cristãos, nós temos novamente o comunismo crescendo de uma forma muito grande e assombrosa. Nós temos na Coreia do Norte, nós temos também na China, onde ali existe uma perseguição muito grande, né? E é motivo de a igreja estar preocupada com isso e orando para que Deus venha levantar pessoas lá dentro mesmo para poder pregar a palavra de Deus, tendo em vista que pessoas que saem de um país para entrar ali para a pregação da palavra, como já foi falado, é muito difícil. Ponto segundo, Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Eu vejo aqui que a Coreia, não é somente a Coreia que é tão fechada assim. A China, ela tem uma doutrina agora ali, né, uma política de perseguir todos os cristãos que estão ali residindo naquele país. Se eu não me engano, foi esse ano de 2023 em que saiu uma notícia de que a última rádio cristã na China estava sendo fechada agora, né, nesse ano. Justamente por causa da perseguição. Então não é só a Coreia, também a China tem uma política muito forte de perseguição contra os cristãos. E lógico, né, na Coreia do Norte tem ali um ditador, onde ele está querendo implantar mesmo ali, né, ele já implantou o comunismo ali de uma forma bem forte, e ele, a doutrina dele e o ensinamento dele, né, e a política dele é justamente exterminar ou apagar o cristianismo, né? Vamos para o tópico terceiro, como ajudar a igreja perseguida. Como ajudar? Primeiro ponto, conhecer a gravidade da situação. Aí eu falei aqui, por que os jornais, a imprensa, não noticia todas essas perseguições que estão acontecendo? É justamente porque o sistema ele já está corrompido. A maioria desses jornalistas que estão sendo formados agora são jornalistas de esquerda. São jornalistas que odeiam o Evangelho, são jornalistas que odeiam os cristãos. Eles não vão noticiar isso de forma nenhuma. Então, como que o cristão, os irmãos, a igreja vai ficar sabendo disso? Então, como que vai conhecer a gravidade dessa situação? Através das agências de missões que nós temos no Brasil. E o pastor Wagner Gabi, na lição, ele cita aqui pelo menos 3, né? Que é a Sename, né, que é a Secretaria Nacional de Missões da Assembleia de Deus. E temos também as missões Portas Abertas, que trabalham em todo o mundo, inclusive nos países perseguidos, né, de igreja perseguida. Nós temos a Voz dos Mártires. A Voz dos Mártires era muito forte, principalmente na época da Cortina de Ferro, que eu citei agora mesmo. Temos também a Jocum, temos também as agências de missões das igrejas batistas. Nós temos também as agências de missões das igrejas presbiterianas e por aí vai. Nós precisamos estar nos informando e trazendo esses dados e apresentando para toda a igreja, para que a igreja tome ciência disso. E tomando ciência disso, nós vamos para o ponto segundo, que é orar pela igreja perseguida. Do jeito que a gente está orando pelos missionários em todo o mundo, a igreja também pode tirar um momento para estar mostrando os lugares aonde acontecem essas perseguições. Quem sabe algum relato de algum cristão ou algum missionário que está ali sendo perseguido, talvez preso, né? Então, através disso, levantar a igreja para poder orar por esse missionário e pela igreja que está sendo perseguida naquela localidade. E, em último
lugar, se envolva com a causa da igreja perseguida, né? Nós podemos citar aqui, né, que alguns canais que nós falamos anteriormente aí, a Sename, né, Portas Abertas, né, e a Jocum, né, a Voz dos Mártires, esses canais aí, eles buscam meios de levar a palavra de Deus a esses países. E nós temos que orar, inclusive, por essas agências de missões, para que eles não sejam perseguidos também, ou não caiam nas mãos dessas pessoas. E essas estratégias, você orando por essas estratégias, né, quando nós estamos orando, nós estamos nos envolvendo com essas agências de missões. Através da oração, nós estamos pedindo a Deus que dê estratégia. E sabe qual é uma estratégia que, se eu não me engano, essa estratégia das missões Portas Abertas? O que eles fazem? Eles levantam voo, ou então levantam voo através de balões. Balões mesmo que eles enchem ali, né? Não é manipulado né, com tripulação de maneira nenhuma. São balões mesmo, pequenos, mas que conseguem carregar um certo peso. E eles, através desses balões, eles mandam para os países comunistas com panfletos, com folhetos e, em alguns casos, também com bíblias, aonde esses balões, em um certo ponto, eles vão cair, e eles vão cair em lugares onde as pessoas não estão tendo um contato com o Evangelho. Isso é apenas uma das estratégias que algumas agências de missões fazem no mundo inteiro. E nós precisamos orar, nós precisamos também nos envolver com isso. Porque, como foi falado já alguns dias atrás, em algumas lições atrás, que nós podemos fazer missões orando, nós podemos fazer missões contribuindo, e nós podemos também fazer missões indo para o campo missionário. Muito bem, então com isso vamos para a nossa conclusão desta aula sobre missões e a igreja perseguida. O pastor Wagner Gabi, na sua conclusão, ele diz: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas, que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Muito bem, então com isso nós chegamos ao final da nossa videoaula. É uma lição que está fazendo, né, que a gente se desperte um pouco mais para orar por missões e pela igreja perseguida. Espero de alguma forma ter te ajudado em algum ponto, e eu oro para que Deus te use poderosamente na próxima aula, que você seja um instrumento de Deus para estar levantando pessoas para orar, para contribuir e também, quem sabe, ir para o campo missionário. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos na nossa próxima videoaula, se Deus permitir, se vivermos até lá. A paz do Senhor, fique com Deus. Amém.